amém? Já neste culto da meditação da Santa Palavra, o qual está no livro de Lucas, amém, amados? Lucas, capítulo de número 5. Eu quero meditar em algo rapidamente com as amadas, porque o Senhor Deus, Ele tem nos apontado o caminho, tem nos mostrado em que direção nós temos ir, e não tem como nós errarmos, amém, amados? E o Senhor Deus tem clamado a nós o desejo do teu próprio coração. E nós sabemos que o desejo do coração de Deus é que almas e mais almas sejam salvas. Almas e mais almas sejam resgatadas. E há poder na oração, amém, amados? Há poder. Ontem eu ouvi pela ministração do nosso arcebispo Lucélio o poder que tem o sangue de Jesus. A igreja aí fora, o mundo aí fora, eu quantas vezes falei essa frase, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, e de fato tem. Mas só se houver arrependimento. Amém, amado? É o arrependimento que faz fluir e atrás o poder deste sangue, que na sequência vem a transformação, vem a libertação, vem a mudança de qualquer ser humano. Não importa, mas do nível do pecado cometido. Se há arrependimento, o efeito do sangue de Jesus se manifesta. Amém? E essa vida pode desfrutar deste poder e dessa libertação. Então, nós precisamos crer que há poder no sangue de Jesus, mas precisa haver arrependimento. Amém, amado? Aí se manifesta este poder. Então, vamos ler o livro de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1, amém? Nós vamos ler até o versículo de número 5, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lance as redes para a pesca. Amém? O versículo 5, Simão responde: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Amém, amados? Somente até aqui. Louvado seja o nome do Senhor por essa preciosa e tão profunda palavra, o qual o Senhor Deus ministrou algo em meu coração. E esse tem sido o pedido do Senhor Jesus a mim e a você. Ele quer que eu e você vá em busca das almas, que nós viemos não fazer como Simão fez. Jesus, ele observa ali 2 barcos parados, deixados ali, e os trabalhadores, aqueles pescadores, já estavam lavando as suas redes, significando trabalho encerrado. Amém? Trabalho terminado por hoje. Mas a palavra do Senhor fala que Jesus, quando ele estava perto, amém? Deste lugar, ele avistou uma multidão. Olha o que Jesus observa. Ele viu uma multidão que o comprimia de todos os lados. Ou seja, a multidão estava aflita, ansiando e desejando ouvir a palavra de Deus. A palavra do Senhor Jesus. Mas a palavra do Senhor também vai dizer que Jesus, sendo oprimido por aquela multidão, ele estava observando tudo à sua volta. E a palavra do Senhor fala no versículo 2, que ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali, ou seja, parados, estacionados. Ele observa os barcos, ele observa os trabalhadores já lavando as suas redes, simbolizando trabalho terminado, fizemos tudo que tínhamos que ter feito, amém? É como se o final de dia de muito trabalho você dá por encerrada a missão, amém? Mas Jesus não vê assim, amém, amados? Ele não está vendo assim agora, nessa noite, neste tempo qual nós estamos vivendo, qual o Messias está vindo,
o qual Deus já enviou o teu servo, que está preparando o caminho, porque nós sabemos que Jesus vai voltar. O arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer minuto, a qualquer segundo. Não sabemos se mais um mês, mais um ano, 10, não sabemos, amados. Mas uma coisa é certa, Deus tem se importado com a minha e com a tua alma. Deus tem se importado com as almas da nossa família. Deus tem se importado com as almas da nação do Brasil. Ele não tem feito acepção de pessoas. Ele não tem lançado ninguém fora. Mas aqui se encontra 2 trabalhadores com os barcos estacionados, já lavando as redes. Amém? Mas eu fiquei muito maravilhada quando o Senhor Jesus fala no versículo 3. Ele entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então ele sentou no barco e começou a ensinar o povo. Aqueles barcos estavam parados, mas Jesus chegou, amém? E Jesus já chega mudando o cenário dessa situação, amém? Pedindo para que aquele barco seja afastado da praia, ou seja, vai para um lugar onde é possível ele permanecer dentro e ele ensina o povo. Aquele povo ansiava em ouvir a palavra de Deus, ansiava em ouvir Jesus, eles estavam oprimindo, apertando Jesus. Mas os trabalhadores já estavam o quê? Parando, desistindo, amém? Posso dizer, até desanimados, frustrados, amém, amados? Porque eles já tinham pescado. Eles já tinham ido cumprir com a tua missão. Mas o que me chamou a atenção foi que Jesus chega para mudar essa direção, mudar este pensamento que talvez seja o meu e o teu nesta noite, neste mês. Amém? Neste momento. E o que Jesus fala no versículo 4? Ó? Tendo acabado de falar, ou seja, ele estava ensinando a multidão, ele agora se dirige a Simão. Não é a multidão. Não era a multidão que foi escolhida, que estava designada ao trabalho. Não, amada, a multidão é a multidão. A multidão é as almas. A multidão é aqueles que precisam ouvir a palavra de Jesus. A multidão são aqueles que Jesus vai ao encontro dela, e é o que ele tem feito, né? E ele vai dizer aqui, ó, a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. Aleluias. Amém, amadas? A ordem de Jesus nessa versão é exatamente essa. Vá, Simão, aonde as águas são mais fundas, e a todos lance as redes para a pesca. Quando eu li essa palavra mais funda, significa que eles pescaram sim, uma noite inteira. Foi trabalho. Lança a rede, recolhe rede, lança de novo, haja braço, amém, amados? Não pesou muito porque as redes vinham vazias, mas o movimento de joga e traz, uma noite inteira é escaldante, é cansativo, porque à noite se dorme e descansa. Mas o pescador não é assim, amém, amado? Ele trabalha. Então Jesus fala, vai às águas mais fundas, Simão, e a todos lance as redes para a pesca. Ou seja, amados, o erro aqui não estava no barco, nas redes, no lago. Jesus não falou, vai para o outro lago. É esse lago que não está dando peixe. Era o mesmo lago, né? O mesmo barquinho. As mesmas ferramentas. A ordem foi apenas, vai para as águas mais fundas. Mas o Senhor me trouxe algo no meu coração e eu quero compartilhar isso com as amadas por causa do arrependimento, amém? Que foi o Espírito Santo quem conduziu. Por causa do comando que nós já estamos recebendo do Senhor há tempos, não vai ser nessa noite, não é novidade para nenhuma de nós, o comando de Deus quando o assunto é almas. Mas a questão é, sobre o comando do Senhor, vá para as águas mais fundas agora. Aí imagina o lago, imagina o mar. A ordem é ir para o lado mais fundo, amém, amados? Mas para ir para o fundo de um rio, do mar, você não pode ter medo, amém? Muito, se não souber nadar, nem no barco entra. Eu sou uma dessas quando o assunto de fato é água. Amém? Só se tiver, não sei, salva-vida, algum profissional ali que se eu chegar a cair vai me resgatar rápido. Eu não sei se eu, de fato, não sou muito
adapta a questão da água, mas quando nós vamos para a visão espiritual, o Senhor Jesus está falando, vocês estão indo muito raso quando o assunto é pescar as almas, ganhar as almas para o reino de Deus. Amém? Isso tem a ver com a oração, amados. Amém? Isso tem a ver com uma busca mais profunda. Isso tem a ver com um preparo mais sério, um preparo eficaz, com entendimento, com consciência da voz que está dando o comando para nós e está garantindo o resultado dessa festa. Amém? Jesus observou o cenário, ele está nos observando, ele sabe o que eu estou fazendo, ele sabe o que as amadas estão fazendo, o que os bispos, pastores, ele está vendo todo o trabalho. Mas a ordem aqui foi, vai para as águas mais profundas, ou seja, é lá que está os peixes. Amém? Sai do raso, amém? Sai da beira-mar, sai da beira do lago, né? Essa sensação do medo, que é o que impede muitas das vezes nós mergulharmos mais profundo ou ir a fundo na ordem e no chamamento do Senhor para as nossas vidas agora, quando o assunto é pescar as almas. E nós vamos ver que o versículo 5, para finalizar, Simão responde: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Houve aqui simplesmente uma obediência. Não há questionamento, amém, amados? Mas o Senhor está falando conosco que nós precisamos, amados, ir fundo agora. Fundo quando o assunto é ganhar almas. E para isso nós precisamos daquele que sabe a fórmula certa para resgatar essas almas, que está no fundo, amém, amados? Talvez no fundo do poço, no mais profundo dos seus pecados, no mais profundo nível de perdição que a sua mente não consegue nem atingir, e é por isso que você não vai fundo, porque você olha com uma visão tão rasa, esquecendo do poder da eficácia que tem o nome e o sangue de Jesus, que nós ficamos nesse trabalho, amém? No raso, até lançamos a rede. Estamos se esforçando. Mas a ordem do Senhor foi, vai fundo, amém? E isso tem a ver com a oração, amados. É o arrependimento que vai trazer a eficácia do poder do sangue de Jesus. Primeiro para a minha vida, para o meu pecado, para os meus filhos, para a minha família, para a minha cidade, a minha região. É o meu arrependimento primeiro. E uma vez que eu me arrependo e tenho convicção do perdão, amadas, vamos mergulhar fundo. Vamos pegar o barco, amém? Ele está seguro, porque aquele que conduz, que guia é Jesus. Ele já sabe o caminho, por isso que ele falou, vai no fundo, é lá no fundo que está os peixes. E a ordem do Senhor para nós, agora que o arrebatamento vai acontecer, amado, o cenário mudou da terra, amém? Amém? Olhe para a figueira, aprenda a lição. A hora é chegada, amados, mas agora nós temos que entender a ordem do mestre para nós. Vamos mais fundo, amém, amados? Quando o assunto é ganhar almas, vamos mais fundo no entendimento dessa ordem que o Senhor está nos dando e que engloba tantas coisas. Então, eu quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade nessa noite de poder orar com as preciosas irmãs em arrependimento pelos pecados que têm causado a destruição da nossa casa, da nossa família, da nossa nação, e pela oportunidade que o Senhor nos dá de resgatar essas almas, amém? E eu queria deixar essa palavra para todas vocês, em nome de Jesus, como uma motivação, porque aqui foi o mestre quem mandou, amém? Os discípulos estavam trabalhando no raso, amém, amados? Jesus viu, vocês pescaram, mas foi no raso, por isso não deu peixe. Agora, vamos mais fundo, o tempo de fato acabou, e nós precisamos agora confiar nas palavras e nas ordenanças que o Senhor tem nos dado, amém? Eu quero dar aqui as boas-vindas, amém? A todas as amadas pessoas irmãs que estão conosco, em especial, já apresentei aqui, amém, antecipadamente, a minha preciosa e tão amada irmã Janaína, é muito bem-vinda sempre, não hoje, mas todos esses cultos também, é uma honra e um prazer te ter aqui conosco, e que o Senhor Jesus possa falar profundamente ao teu coração. Está conosco hoje pela primeira vez, amadas, a nossa honrada e preciosa Mama Bispa Poliana. Ela é esposa do Bispo Isaac, que recentemente veio ali do estado da Bahia. O Senhor os trouxe para o estado do Paraná e estão aqui
congregando conosco no altar do Santo Ministério de Arrependimento e Santidade, e a nossa preciosa e amada irmã Dalva, amém? Uma grande intercessora, amém, amados? Pense em uma mulher que ora e que chora, amém? Pelos pecados da nação, por este altar, e o Senhor trouxe também para acrescentar e para somar. E a ordem para todas nós, amados, vamos mais fundo, né? Pega as redes, pega o barco sob a palavra e o comando do Senhor agora. É Deus que está falando conosco nessa nação que é para colher as almas. Amém? Vamos ser todos bombeiras nessa noite, amém? Bombeiras que vai resgatar as almas do fogo. Hoje eu ouvi essa frase ontem de novo e alguém de comando do profeta do Senhor. Vamos resgatar essas almas do fogo do inferno, nossas crianças, nossos jovens também. Então, vamos aplaudir ao Senhor Jesus por essas visitantes, vocês são muito bem-vindas, no mais poderoso nome de Jesus. Amém? Abra os microfones. Aleluia. Glória a Deus. Sejam bem-vindas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja. Amém, amadas? Assim eu quero passar agora a nossa honrada Mama Bispa Ariadne, amém? Que vai apresentar ao Senhor uma adoração e assim já pode estar ministrando a santa palavra do Senhor, se assim, amém? Ela entender que é possível fazer em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor Jesus, se colocando em pé. Ele é muito digno e muito merecedor. Amém, amadas? Aleluia. Preciosas irmãs, shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todas. Vamos adorar ao Senhor, onde você estiver. Você pode se preparar para podermos engrandecer o nome do Senhor. Aleluia.
feitos purificados pelo sangue de Jesus. Nós vamos pedir a visitação do Espírito de Deus através dessa adoração. Esta é a hora que o Senhor vem nos visitar. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Ore ao Senhor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Por isso eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo.
Vamos aplaudir o Senhor, e então nós vamos à palavra. Amém? Em nome de Jesus, vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem se assentar. Amém? Vamos assentar na presença do Senhor. Pode se assentar na santa presença do Deus Altíssimo, o nosso Criador. Preciosas irmãs, eu saúdo a todas e dou boas-vindas a todas as amadas irmãs no poderoso nome de Jesus Cristo. Estou muito honrada de estar com as amadas. Estou realmente muito tocada pelo Senhor de poder estar aqui, de poder participar desse preciosíssimo momento de consagração, jejum ao Senhor, junto com todas as amadas irmãs. É um momento de renascimento, é um momento de avivamento, é um momento onde o Senhor escolheu nos salvar. Então, eu confesso às amadas irmãs que o Espírito de Deus ele tem testificado isso todos os dias, de uma forma especial ao meu coração, que o Senhor escolheu nos salvar. E então, Ele está lutando conosco, está lutando por nós e está nos ajudando em todo momento. No entanto, a nossa vida, o nosso cotidiano, muitas vezes nós não percebemos o agir do Senhor conforme o nosso estado espiritual. Quanto mais espiritual nós somos, mais ouvimos o Senhor. Quanto mais carnais nós somos, mais nós deixamos de ouvir o Senhor e entender os seus propósitos. Então, nesta noite, por causa do tempo e também porque eu sei que você veio ouvir uma palavra do Senhor, eu quero compartilhar com as amadas a palavra de Deus e o entendimento, né, do Espírito para te ajudar, para vivificar você, para ajudar a sua casa, a sua família. À medida que o Senhor tem falado com cada uma de nós, o Senhor ele está trabalhando de uma forma muito especial. Então eu quero compartilhar algumas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito e também quero que você possa receber do Senhor aquilo que Ele preparou. Em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor nos deu uma missão muito especial. Nós somos mulheres criadas à imagem do Senhor, também conforme o seu propósito. Sabemos que cada uma de nós tem uma missão, cada uma de nós tem uma determinação que o Senhor deu para que nós, nesta terra, venhamos viver a vontade do Senhor, mas também servir o nosso irmão com os dons que o Senhor nos deu. Então, eu queria compartilhar com as amadas, por favor, na palavra de Deus. Quero que você possa abrir a sua Bíblia. Se você não está com ela, você pode pegar. Se você tem um papel, uma caneta também, você pode anotar. Esta é a palavra do Senhor, é importante, porque quando nós ouvimos a mensagem do Senhor, nós não podemos ouvir ela e esquecer dela daqui a pouquinho, como se não tivéssemos ouvido. Mas é importante, muitas vezes anotar nos ajuda a relembrar. Então, se você puder, tiver um tempinho, você pode em 1 minuto, 2 minutos, pegar seu papel e sua caneta. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 10, e eu vou trazer o tema desta mensagem e dizer aquilo que o Senhor falou no meu coração, como o Senhor tem me ensinado, me ajudado, e também gostaria muito de repassar às minhas irmãs, como filhas amadas do Senhor, e também como se fossem minhas próprias irmãs, em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos meditar. Hoje nós vamos falar o poder da palavra e o poder do Espírito. Esta é a mensagem, você pode ter isso como um tema, o poder da palavra e o poder do Espírito. Então nós vamos meditar na palavra de Deus à medida que nós transmitimos. Por favor, 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 10, nós vamos meditar, porque, amadas, é importante. Eu vou ler este versículo, então nós vamos entender o que o Senhor está dizendo.
1 Coríntios 10, 10 diz assim a palavra de Deus. Eu vou pedir, no decorrer dessa ministração, se alguma das amadas irmãs depois quiser nos ajudar na leitura da palavra, vocês podem participar, é muito importante também. Então, eu vou ler apenas esse primeiro, e então eu peço a ajuda das amadas. 1 Coríntios 10, 10, diz assim a santa palavra do Senhor. E não se queixe como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. A minha Bíblia, ela é uma NVT, a nova versão transformada, amém? Ou melhor, transformadora. Eu tenho outras versões aqui também, mas se alguém tem uma versão diferente, gostaria de compartilhar conosco. Mama Bispo Alexandre? Eu tenho, mama. Posso Por ler? favor, pode. A minha versão está assim. E não se queixe como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Aleluia, muito obrigada, amada Mama Bispo Alexandra. Preciosas, nós acabamos de ler duas versões, é muito importante, porque como nós estamos falando do poder da palavra, logo nós vamos meditar lá no livro de Gênesis, então fica com a Bíblia próxima, aberta, nós vamos meditar na palavra de Deus. Amadas irmãs, no decorrer desse tempo, eu precisei fazer um levantamento, ser um testemunho pessoal, da minha própria vida, das minhas ações, daquilo que estava me impedindo de alcançar aquilo que é excelente, aquilo que o Senhor preparou para mim. Como filha, como serva de Deus, como uma honrada filha de Deus. E então eu pude buscar na palavra do Senhor, mas também para a minha própria vida. Algumas coisas que me atrapalham. Muitas vezes eu não consigo enxergar com os meus próprios olhos. E então é por isso que nós falamos com o Senhor. O Espírito de Deus, a palavra do Senhor declara que é aquele que nos convence de todo o pecado. Então nós precisamos falar com o Senhor e pedir que o Espírito de Deus venha nos ajudar, esclarecer a nossa visão. E então eu pude observar muitas coisas da minha vida em um longo período. E até vai corroborar muito com o que a nossa amada irmã preciosa, mulher que chora, Elisete, que estava nos conduzindo aqui nesta noite com a direção clara do Espírito Santo a respeito do que está acontecendo, né, diante dos nossos olhos, em especial com as mulheres, a consequência dos pecados da nossa geração, da nossa nação, como as crianças, os jovens têm sido afetados de uma forma geral, todos estão afetados pelo pecado, e então o Senhor começou a falar no meu coração de uma forma muito especial, e é por isso que eu queria compartilhar com as amadas esse versículo, porque número 1, o Senhor me ensinou algo especial, amadas, que nós como mulheres praticamos muito. Depois do pecado sexual, que é a questão, infelizmente, né, da condição atual da mulher hoje, é as vestimentas, né, é o nosso comportar sensual, a maneira de querer aparecer, demonstrar, causar sensações nas pessoas, demonstrar, buscar olhares, atenção, tudo isso pecado na nossa vida. O Senhor, ele não somente veio falar sobre isso, mas ele veio falar de algo especial. Eu acabei de dizer que essa mensagem fala sobre o poder da palavra. Nós vamos aprender o poder da palavra de Deus, mas também o poder da nossa palavra, a palavra do ser humano. Porque a Bíblia diz que o Senhor Deus nos criou segundo a sua imagem e semelhança. E quando o Senhor nos criou segundo a sua imagem e semelhança, conforme diz o livro de Gênesis, no capítulo 1 em diante, quando o Senhor fala da criação, quando ele cria o homem, ele fez a sua imagem e semelhança, Deus fez tudo pela palavra e o homem também recebeu o mesmo poder de Deus na palavra, na boca. Deus deu poder ao homem nos seus lábios. Na magnitude de Deus, não. Porque, por exemplo, não posso dizer, faça-se uma rosa e a rosa vai fazer. Não. Mas o Senhor nos deu um poder especial e tem a ver com coisas que nós necessitamos, espirituais e físicas também. Nós vamos ver depois na palavra de Deus. Mas eu quero dizer que o Senhor nos deu este atributo também. E quando antes do pecado era muito perfeito, era um poder perfeito. Depois do pecado, nós tivemos problema, porque já não é mais usado, né, para o bem somente, mas para o mal também. Então, o Senhor vai nos ensinar. E depois do pecado sexual, o Senhor, ele nos ensinou que a palavra, a nossa língua, a nossa boca, tem um poder muito grande e tem nos afetado diretamente como filhas e filhos, né, de Deus. Em especial hoje, como nós estamos aqui mulheres, né, reunidas, tem afetado a nossa vida espiritual, a nossa sociedade, a nossa família também. Preciosas, nós acabamos de ler
algo especial, que talvez você leu, como eu li por muito tempo e não entendeu. Mas uma coisa é clara. Quem faz aquilo que nós acabamos de ler aqui no versículo 10, você vai entender, porque muita coisa na sua vida não deu certo. Você vai entender por que a morte chegou na sua casa. Esta mensagem vai te dar capacidade de você compreender por que muitas vezes a situação no seu lar, na sua família, ela não muda. Por que muitas vezes você sente que a morte está tão perto. E a morte mesmo, você sente, tem morte aqui, tem destruição na minha casa, na minha vida. Há alguma coisa que não está legal. Ou quando você começou bem, você atingiu um nível muito bom espiritual, você serviu, você estava no auge espiritual e de repente você decaiu num nível assustador. E você às vezes nem entende por que isso aconteceu, por que eu estou... Uau, estou 2 anos na presença do Senhor e parece que eu nunca estive na presença do Senhor. Ou parece que eu comecei muito bem e agora terminei mal. Estas coisas, essas situações nós podemos agora observar baseado nesta palavra. Somente nesse versículo o Senhor já vai falar muito conosco. Amadas, número 1, a palavra de Deus nós acabamos de ler, que a palavra de Deus diz que nós acabamos de ler, que todo aquele que reclama, aquele que murmura, é a mesma coisa, aquele que reclama e murmura, é destruído. Deixa eu trazer um pouco mais de gravidade, porque nós sempre lemos essa palavra e claro que o Senhor está falando lá no povo de Israel, quando eles estavam com o Senhor no deserto, o Senhor levando eles, né, a caminho da terra prometida, o Senhor tinha instruções, tinha alimento, tinha tudo para eles, amados. Deus provia alimento, roupa, nada faltava. Eles falavam, eu queria comer carne, Deus enviava carne. Eu gostava de comer o pepino do Egito, o Senhor dava tudo para eles. Eu tinha vontade, tô com saudade daquilo, Deus ia lá e dava a eles. Eles reclamavam de poucas coisas, como nós reclamamos. A saber, por exemplo, nós temos sempre comida na nossa casa, graças a Deus não estamos passando fome, amém? Mas nós temos sempre o péssimo hábito de dizer, se tiver só arroz, feijão e ovo, a gente pensa, não tem comida. A gente fala, não tem comida na minha casa. A gente fala, não tem coisa gostosa. A gente diz, né, não tem comida. E tem comida, mas às vezes não é o melhor banquete. Como queríamos, uma carne assada ou algo assim. Mas a tendência é sempre murmurar, reclamar, mas nunca agradecer. Nós nunca agradecemos. Senhor, só tem arroz e feijão hoje. Muito obrigada. Nós sempre dizemos, só tem arroz e feijão hoje. Então, não há satisfação, não há alegria. Então, há uma reclamação. Reclamação, murmuração. Presta atenção, amados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Porque a nossa ruína está aqui. Está aqui na nossa língua, na nossa boca. E na palavra do Senhor, preciosas irmãs, é importante as irmãs saberem que nós não estamos aqui em vão. Nós não estamos servindo ao Senhor em vão. Nós não estamos orando nem jejuando em vão. O Senhor está trabalhando em nosso favor. O Senhor está nos ajudando, o Senhor está nos salvando, Ele está nos libertando, transformando a nossa vida, alcançando nossa casa, nossa família, cada um de nós. Amém? Então você pode imaginar que não há perca de tempo nenhum em servir ao Senhor. Mas eu quero dizer para as amadas irmãs que aquele que reclama tem a sua vida destruída. Aquele que reclama tem a sua vida destruída. Reclama, murmura, murmurar, falar baixinho, reclamar no coração, reclamar na mente, reclamar para alguém, reclamações constantes. Aquele que murmura tem a sua vida destruída. Presta atenção, esta é uma palavra de sentença. O que é isso? Perdoa, mas minha boca está um pouco seca e eu acabei colando uma na outra e machucou. Eu peço perdão, estou com a mão aqui toda hora. Eu vou beber um pouquinho de água. Amém. Então, preciosas irmãs, a palavra do Senhor, ela é uma palavra de sentença. Deixa eu dizer, algumas mensagens, quando nós lemos na Bíblia, diz assim, se você fizer isso, acaso você fizer... Às vezes nos dá algumas opções, mas essa palavra não tem opção. A Bíblia diz que aquele que murmura é destruído. E ele diz que tem alguém que faz isso. A palavra do Senhor declara que existem vários tipos de anjos, certo? Ele diz que há querubins, serafins, arcanjos, as potestades. Tem anjo também destruidor, que é o que diz a Bíblia. Esse anjo destruidor está aqui, neste versículo que nós lemos, mas também está lá no Antigo Testamento, quando o Senhor vai tirar o povo do Egito para levar para a terra prometida. O Senhor, ele dá em uma das 10 pragas que o Senhor enviou foi o anjo da morte, o anjo destruidor, aquele que vem para matar mesmo,
né? Ele veio para matar. E esta palavra é uma palavra de sentença, porque o Senhor fala claramente no versículo 10, que é aquele que murmura, nós acabamos de ler. Ele diz assim, não murmureis, como aconteceu lá naquele tempo antigo, não reclamar, não murmurar. Aí ele diz, para que não sejais destruído pelo anjo, aqui está destruidor. Algumas versões está anjo exterminador. Algumas palavras estão escrito anjo da morte. Aleluia. Amados, é semelhante àquela mensagem da palavra da Santa Ceia. Quando alguém pergunta sobre a ceia do Senhor. É muito parecido. Quando alguém diz, porque a palavra do Senhor declara que aquele que come e bebe da Santa Ceia do Senhor indignamente será culpado. Então, ele diz, por isso que há muitos doentes entre vós. Então, a palavra do Senhor declara que se você come em culpa, se você come em pecado, sem arrependimento, você recebe sentença automática. Esta mensagem aqui é a mesma coisa. É uma sentença automática. Reclamou, murmurou, anjo da morte. Reclamou, murmurou, anjo exterminador. Reclamou, murmurou, anjo de destruição. Você quer então, por exemplo, ver a sua casa destruída, reclama. É só você começar a reclamar. A sua casa, você mesma, começa a reclamar. Reclama de tudo que começa em ti. Depois você vai ver, começa nos filhos. Depois você vai ver, é o esposo. Você reclama de tudo. Reclama do esposo, o esposo não presta, o esposo é ruim. Aí o problema, na verdade, o problema é na minha mãe. Aí minha mãe que é o problema e reclama da mãe, reclama. Aí o problema é na casa, a casa é ruim, o chão é ruim, a mesa é ruim, o sofá é ruim também, a cadeira é ruim, o celular, até o celular é muito ruim. Reclama. Reclamar, murmurar. A reclamação, amados, ela é equivalente. Deixa eu explicar para os irmãos por que é tão ruim a reclamação. Por que o Senhor diz que aquele que reclama, o anjo destruidor vem? Por que ele diz isso? Porque reclamar, murmurar, como fez aquele povo no deserto, é o mesmo que falar do potencial de Deus, é reclamar do potencial de Deus. É o mesmo que como se nós estivéssemos dizendo ao Senhor que o que Ele faz não é bom. Veja, Senhor, tudo que o Senhor deu na minha vida, tá vendo esse copo aqui, ó? Não presta. Eu também não gosto, é muito pequeno, é um copo muito ruim, serve pra nada. E a gente usa muito essa expressão, né? Isso aqui não serve pra nada. Ei, tá segurando água, não é? A gente bebe também. Mas eu tô dizendo, esse copo não serve pra nada. A caneta, tudo é ruim, tudo é péssimo. E uma pessoa começa a reclamar, ela reclama mais. E reclamar mais. E depois começa a reclamar, reclama. Aí não tinha enfermidade, começa a reclamar de enfermidade, porque agora a enfermidade aparece. E começa a dor de cabeça, dor nas costas, dor na junta, dor em tudo que é lugar. Não basta dor, não basta enfermidade, não basta o filho ser ruim, a casa ser ruim, e agora vamos reclamar do que mais? Tem que procurar. Aí a igreja também é ruim. Aí começou, então, tocar num tópico sensível. O pastor também é ruim. Tudo é ruim. Aquele pastor não presta, aquela pessoa não presta, aquela pessoa é sábia, aquela pessoa não é sábia, aquela pessoa dali, ela parece boa, aquela dali também não parece. E então, agora não é só o pastor, vai subindo. E vai subindo o nível. Nem a faxineira é boa, a igreja não está limpa o suficiente, o banco também não é bom. Olha só, tem... As irmãs estão entendendo que há reclamação em todos os lugares. No nosso coração. Mas aonde há reclamação, há morte. Presta atenção, que essa é uma palavra do Senhor muito séria. Ela é muito objetiva e específica para nós entendermos que quando nós reclamamos e murmuramos de qualquer coisa, nós estamos reclamando o potencial de Deus. É como se disséssemos ao Senhor, Senhor, o Senhor não é bom o suficiente para me dar uma Bíblia melhor. Essa Bíblia, eu posso reclamar dela. A Bíblia é pequena, a letra é pequena, tudo ruim. Eu ganhei, foi Deus que deu, ok? Mas, Senhor, o Senhor é muito péssimo. O Senhor é ruim de me dar uma Bíblia pequena. Você entende? Deixa eu melhor explicar para as irmãs. Você diz... O Senhor te deu. Muitas vezes você não comprou, não. Você não comprou, você ganhou. Aleluia. Alguns de vocês ganharam celulares. O Senhor presenteou vocês, deu esposos maravilhosos, filhos abençoados. Alguém sentiu no coração, foi lá e te disse, olha, esse é seu, comprei especial para você. É lindo. Uau, você olha e fala, moderno, é desse ano? Então, já foi. Ok. Mas, de repente, dá uma travadinha, né? É normal, a gente vai olhar, esse celular ruim. Ele é ruim, a gente vai falar assim, celular ruim só trava, né? Mas nós temos que tomar cuidado com isso, porque, amado, isso é muito ruim, porque o Senhor foi que nos enviou, foi Deus que nos deu. E tá novinho, nem é tudo isso, entende?
Deus que nos deu. Ele nos enviou e deu na tua mão. Foi aí para você trabalhar, tuitar para o Senhor, evangelizar Jesus, fazer Facebook, falar com as almas que tu disse que não conseguia, clamar, chorar lá no chat, fazer, enfim. O Senhor entregou nas tuas mãos. E você diz, é muito pouca memória, é muito ruim. Para ser sincero, quando eu só comentei assim um exemplo, esse é muito ruim. É o que eu penso que eu disse. Mas como o Senhor interpreta? Senhor, o Senhor me deu, mas é muito ruim. Aleluia. Ao passo que nós estamos falando dos esposos. Nós estamos falando dos esposos. Meu esposo é bom, mas é muito ruim ao mesmo tempo. Porque tem umas coisas, eu sinceramente, reclamações, não é? Reclamações, elas são quase que inevitáveis. Reclama do esposo. Reclamar, amados, não é o mesmo que pedir ajuda ao Senhor. Reclamar, falar mal, murmurar, é falar do potencial de Deus. É o mesmo que você dissesse, Senhor, não presta, o Senhor me deu algo que não é bom, o Senhor me deu algo que não vale nada. Olha meu filho é isso, meu filho é aquilo, minha filha é aquilo, e fala mal do filho, fala mal do filho, fala mal da filha. Você disse, Senhor, você me deu uma coisa que não presta, você me deu uma coisa rachada, o Senhor me deu uma coisa que não vale nada. Reclamar é reclamar do potencial de Deus. É por isso que o Senhor fala, só pode, o único destino sobra é a morte, porque nós não podemos agir, isso é rebelião, amados. A reclamação e murmuração diante do Senhor é vista como rebelião. Por isso que a palavra do Senhor declara que todos que murmuraram pereceram no deserto, morreram lá mesmo. E ler-se murmuração e reclamação pode incluir a fofoca, os disse-me-disse, pode incluir tudo isso. Porque isso é reclamar. Isso é levantar coisas falsas, o poder da palavra. Você quer ver o poder da palavra? Vamos lá no livro de Gênesis. Você vai entender ainda mais o porquê que o Senhor está falando conosco a nível esta mensagem de reclamação e murmuração. Por quê? Senão nós não vamos entrar no reino de Deus. Você pode fazer tudo o que você está fazendo e um pouco mais. Pode clamar muito, evangelizar muito, mas se você é uma pessoa que gosta de reclamar, murmurar, falar contra Deus, tudo que Deus fez para você não é bom, você não vai entrar. Aleluia. Gênesis 1. Vamos à palavra do Senhor. Gênesis capítulo 1. Vamos ver se a palavra não tem poder. Por que é importante, amados? Porque a reclamação atrai a tristeza. A reclamação é que traz a insatisfação. A reclamação ela é inimiga do agradecimento, porque é através da gratidão que a alegria do Senhor vem. É a gratidão que manifesta no nosso coração a satisfação total, independente daquilo que você tem e o que você é. Aleluia! E a reclamação vai na mão contrária do agradecimento. Gênesis capítulo 1 diz, você vai perceber o poder da palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então disse Deus, haja luz e houve luz. Versículo de número 6. E disse Deus, haja um espaço entre as águas para separar as águas do céu das águas da terra. E assim aconteceu. Vamos no versículo 9. E disse Deus, junte-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Vamos ler no versículo de número 12, que diz assim. Versículo 11. Então Deus disse, produz a terra vegetação, toda espécie de plantas com semente, árvore que dá fruto com semente. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de planta, semente, árvore que dá fruto com semente, sementes que produzem plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. Deus viu que era bom. 14. Então disse Deus, haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar a estação, e os dias e os anos, que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Aleluia. Mas vamos parar por aqui? Porque se você ler até o versículo de número 29, você vai ver que disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E você pode meditar um pouco na sua casa. Depois você pode ler todo o livro de Gênesis com uma ótica diferente. Por quê? Nós estamos falando do poder da palavra. Com a palavra, Deus criou todas as coisas. Aleluia? Com a palavra, Deus criou a terra, que eu e você anda e pisa. Com a palavra, Deus criou aquilo que os nossos olhos contemplam no céu, aquilo que está lá em cima, no espaço, as estrelas, a lua, o sol.
com o poder da palavra. Deus criou tudo aquilo que a gente come, certo? Aleluia. Ele disse, árvores que produzem frutos, plantas que têm sementes, tudo que tem semente, o grãozinho, né? O feijão, o arroz, tudo isso o Senhor criou. No poder da palavra, foi Ele que fez todas as coisas, aleluia. Então, amados, na palavra de Deus, no poder da palavra, Deus deu tudo que nós precisávamos aqui na terra e também nos criou segundo o poder da sua própria palavra. Aleluia? Então, amados, quando o Senhor nos criou, e eu disse isso há pouco, que o Senhor nos fez segundo a sua imagem e semelhança, Deus também nos deu poder na palavra. O Senhor colocou na nossa boca o poder. Ele colocou na nossa boca uma unção tão tremenda que só no falar, a Bíblia diz lá no livro de Provérbios, vamos ler o livro de Provérbios, capítulo de número 18. Vamos ler, vocês vão entender porque nós lemos o livro de Gênesis. Nós precisamos unir uma palavra a outra aí. Provérbios capítulo 18, versículo de número 20. Provérbios 18, 20. Se alguém quiser ler para nós, por favor. Provérbios 18, 20. Aleluia. Se alguém achou, eu gostaria de ler. Amém, 18, amém, 20. amada mama. Por favor. Provérbios, capítulo 18, versículo 20, nos diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. 21. Isso. Pode ler o 21, por favor? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Muito obrigada, pastora. Senhor carinho, muito obrigada. Nós acabamos de ler o 20 e o 21. As palavras sábias saciam com uma boa refeição. A palavra certa dá satisfação e a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com suas consequências. Olha o poder da boca. E ele está falando da boca do homem. Ele colocou em nós o poder da vida e da morte somente nas palavras. Então você imagina o poder que não tem uma oração? Aleluia. Se o Senhor deu na nossa boca o poder da vida ou da morte, dependendo daquilo que tu pronuncia, tem uma consequência. Imagina a nossa oração, não é? Então a oração é muito poderosa também. Mas nós estamos falando do poder da palavra. E o Senhor deu poder, autonomia para trazer vida através da boca, daquilo que a gente fala, mas também trazer a morte. E aqui que há o cuidado com as nossas palavras, com aquilo que a gente fala, as piadas que nós pronunciamos, aleluia. As palavras com que nós falamos sobre nós mesmos, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, sobre as pessoas que estão ao nosso redor, sobre as autoridades, até sobre o governo. Quem não se sente tentado a falar que o presidente é ruim? Quem não se sente tentado, muitas vezes, falar o prefeito não presta? Quem não se sente tentado em dizer esse vereador não vale nada, isso aqui também é ruim? Tudo. A gente tende a que parece que a nossa vida quer ser formada na reclamação. Mas não deve ser assim. Porque a Bíblia diz também que de uma fonte não jorra duas águas. Ou você abençoa ou você amaldiçoa. Ou você bendiz ou você maldiz. Aleluia. Então não tem, como diz, meio termo. Não há, eu gosto de fazer os dois. Não, nós precisamos decidir pelo Senhor. E sabendo que a boca tem poder para dar vida ou morte, mas olha que interessante, eu pensava assim, eu confesso que eu não pensava muito sobre isso, mas o pouco que eu pensava, eu dizia assim, Senhor, se um dia eu tiver família, antes de me casar, se um dia eu tiver uma família, até um esposo, uma filha, eu acho que meu prazer vai ser, se eu tiver uma filha, eu vou ter muito prazer em dizer para ela que eu abençoo ela toda hora, todo dia. Eu vou dizer para ela, eu te abençoo quando você levanta, eu te abençoo quando você deita, eu te abençoo enquanto você dorme. Eu tinha um desejo no meu coração, pessoal, ninguém nunca fez isso comigo. Eu pensava no meu coração, porque eu pensava, gente, se tem tanto poder a palavra, eu quando tiver filho, eu quero fazer isso, né? Quando eu pensei assim, naquela altura, não pensava muito sobre isso não, mas o pouco que eu pensei, eu acho que a realidade será assim. E graças a Deus o Senhor permite que seja assim. Mas o poder da palavra é surpreendente. E eu falo, Senhor, não vou ser alguém que amaldiçoa, eu quero ser alguém que abençoa. Porque a palavra da maldição tem muito poder. Você sente na pele. Você vivenciou quantos anos sem Cristo, a sua vida. E mesmo em Cristo, muitas vezes, na sua caminhada, você sentiu o peso da maldição das palavras, dos pais, das tias,
dos tios que cuidaram, dos avós lá atrás, não é? Das pessoas ao seu redor. Pessoas que você, muitas vezes, e você criança, muitas vezes você escuta as maldições que as pessoas lançam sobre aquela. Isso aí não vai valer nada, essa pessoa não vai servir para nada, isso aqui não vale nada, olha só, não tem força para nada. Essa pessoa não é inteligente e lança sobre a nossa vida um peso, lança sobre a nossa vida um manto da maldição. Terrível. Porque eles se afastaram de Cristo, eles não estão em Cristo. E então o que eles têm? Pecado, maldição, tudo aquilo que é mal e lançam sobre nós como um rio, como uma fonte. Então nós recebemos o peso da maldição, do pecado, das palavras malditas. E então aqui nos persegue por muito tempo até que Cristo nos encontre e nos tira aquele fardo, lava aquelas maldições, aquelas palavras malditas e tudo fica lá atrás, no passado, que é pregado na cruz com Cristo, é esquecido. Mas preste atenção, se nós hoje que somos regeneradas, nós que estamos recebendo este novo nascimento, Espírito de Deus na nossa vida, como vamos agora usar os nossos lábios para fazer como os nossos antepassados? Amaldiçoando, falando aos cotovelos, como a gente dizia, falando qualquer coisa como se não tivesse nenhuma importância, como se as palavras não tivessem efeito. Porque no mundo, amado, eles não medem as palavras, eles não têm medo de falar mal das autoridades, eles não têm medo de falar de pastores, eles não têm medo de falar de servos de Deus, eles não têm medo de falar nem mal para os filhos de ninguém, eles não têm medo. Eles nem sentem que tem poder nenhum, eles acham que as palavras são só palavras ao vento. Mas no mundo espiritual não existe palavras ao vento. No mundo espiritual, toda palavra que falamos tem poder. Morte, vida, morte ou vida, morte ou vida. Não tem segunda opção. Ele diz, no poder da fala, o Senhor nos deu duas coisas. Ou você fala para a morte, ou você fala para a vida. Ou você medita aqui para a morte, ou para a vida. Ou você murmura aqui, aleluia, ou você agradece aqui, vida ou morte. Para que servem os nossos lábios? Para adorar e louvar ao Senhor. Quando eu agradeço, eu louvo a Deus. Louvar, amados, é trazer engrandecimento, é dar a alguém aquilo que é merecido. Louvor a Deus não é só cantar, porque a gente pensa assim, quando alguém diz louvai a Deus, você acha que é cantar. Talvez você pensa assim, é cantar, é glória, glória, aleluia. Não, louvor a Deus é bendizer a Deus. Você bendiz a Deus ou você maldiz a Deus? Quando você reclama, você maldiz a Deus. Aleluia. Já viu falar quando alguém vai perguntar, está tudo bem contigo? Ai, nada vai bem, tá tudo ruim. Tudo é ruim na minha vida. Quer dizer, Deus não me cuida bem. Tudo que Deus faz para mim tá ruim. Tudo que Deus faz para mim não é bom. Deixa eu te dizer, essas conversas que a gente tem muitas vezes com os nossos amigos, nossos familiares. Alguém vai perguntar para nós, ai, como vai? Tá tudo bem? Eu sei, nós temos lutas, provações, a gente vai falar, né? Eu estou passando uma provação. Mas você precisa aprender a louvar a Deus, dar louvor a Deus. Como é que dá louvor a Deus, amadas? Bendizendo a Deus. Olha, eu passei uma provação, mas Deus está comigo. O Senhor está me ajudando. O Senhor é aquele que me livrou. Eu passei uma situação, mas Deus já me livrou. Deus colocou mão forte, escape. Deus fez tudo ao meu favor. Não há mais aquela reclamação. Não, tá ruim, tá tudo ruim. Não. Olha, para ser sincera, tá uma desgraça. A gente usa as expressões assim, fortes, né? A ponto de realmente ficar assim. Conforme mais a gente fala, pior fica. E a tendência não é louvar a Deus, entende? Então, reclamar é não dar louvor a Deus. Muito pelo contrário, é reclamar de Deus. Reclamar do potencial de Deus. Quer dizer, eu passei uma aprovação, ruim é Deus. Por quê? Porque você não tá... Não, porque tá tudo ruim. Tá tudo ruim, pra ser sincero, tá péssimo. Quer dizer, Deus não sabe o que tá fazendo. Ele me colocou na aprovação, é porque ele é ruim, porque ele não tá bom, não. Mas se eu passo por uma aprovação, eu digo, graças a Deus estou passando por ela, o Senhor está moldando meu caráter, Ele está transformando a minha vida, Ele está tirando esse coração de pedra que eu tenho para me dar um coração segundo dele. Eu passei uma aprovação de enfermidade, as pessoas próximas sabem. Quando eu tive minha bebê, que tinha assim, havia dias que eu falava, Senhor, o Senhor vai me levar, eu tenho certeza. Eu já estou orando, o Senhor me mata hoje. A dor, a provação. Quando você não pode tomar uma medicação forte, como era meu caso, pensa numa dor, amados. Quer dizer, você quer chorar dia e noite, ai, tá doendo, tudo dói, né? E você, Senhor, o que será? E uma provação, amados, por meses a fio. E você pensa, que tentação.
Você não consegue só levantar e dizer, obrigado, Senhor, pela prova, obrigado pela dor, tá doendo muito, eu te agradeço. Não é simples assim. Mas o Senhor quer que louve a Ele. Você vai conseguir louvar a Deus na provação? É isso que eu estou dizendo. Muitas vezes nós nem passamos tanta provação assim, mas mesmo assim tem tanta reclamação, não é? Muitas pessoas reclamam porque tudo tá ruim, mas tem alguém só agradecendo, como é o meu caso. Quando eu vou beber uma água, consigo beber uma água, Senhor, obrigado, consigo beber uma água. Obrigado, Senhor. Eu posso ir ao banheiro, obrigado, Senhor, consegui ir ao banheiro. Você agradece ao Senhor. Porque, amado, se você não conseguir, se você tiver problema, você só, como diz, né, só sabe agradecer aquele que sabe o valor que aquilo tem. Será que é assim? Então, se você sabe o valor daquilo que Deus te deu, você sabe agradecer por tudo. Se você sabe quem Deus é para você, que tudo que acontece na tua vida é Deus, você já não reclamaria mais de nada. Aleluia. Nem das provações, nem das dores, nem das enfermidades. Você não reclamaria da escassez, nem da provação que se levanta, nem daquela pessoa que se rebela contra você, nem da fofoqueira, do fofoqueiro que se levanta, nem daquela caluniadora ou caluniador que pode se levantar também, nem daquela vizinha. Ninguém, você não se importaria com isso. Você simplesmente adoraria o Senhor e daria louvores a Ele. Louvor, amados, é engrandecer a Deus em tudo aquilo que Ele é. É agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele faz. Louvor a Deus é bendizer a Deus com a sua vida. Bendizer, como você bendiz o Senhor? Davi falava isso. Bendiga minha alma ao Senhor. Não é assim que diz o Salmo? Bendiga minha alma ao Senhor. Fale de todos os seus benefícios. É isto que é louvar o Senhor. Talvez você esteja com dor. Mas o Senhor não perdoou, sarou todos os seus pecados, tirou de você toda aquela lama que te impedia de encontrar com Ele naquele grande dia do arrebatamento? Já não é muito? Deus já não fez muito por nós? E que a dor, que é passageira, momentânea, perto da salvação que Ele nos deu, então isso é bem dizer ao Senhor, realmente estou com dor, mas sabe, Senhor, eu te louvo e te agradeço porque o Senhor já me salvou. Porque o Senhor morreu na cruz por mim. Louvar, nós precisamos ser uma prática que a gente tem que ter na nossa vida. Porque senão a nossa vida se torna uma história de reclamações, a estrada da murmuração, a estrada da reclamação. E sabe o que vem junto com as murmurações e reclamações? A sua fé vai sumir, a sua fé vai embora. Aleluia. Você não vai ser mais aquela pessoa de quando você encontrou o Senhor, que a sua fé era muito grande, sua fé diminui bastante. Porque você só reclama do seu Deus. Quem vai poder te ajudar se o teu Deus não te faz bem? Que Deus que vai te ajudar? Que Deus que vai nos socorrer? Se nós só reclamamos dele, quem é que vai vir agora? Não tem outro, não há outro Deus além de ti, Senhor. Então, como é que nós vamos, se nós reclamamos desse Deus, quem é que vai vir ao nosso socorro? Ninguém virá. Por isso que a única solução é arrependimento. Nós precisamos voltar, nós precisamos entender, pera, alguma coisa está fora. Nós precisamos nos preocupar com a nossa eternidade. Eu sempre digo assim, o método para mim é assim, quando as coisas não vão bem, eu não insisto. Não posso insistir nas mesmas ações. Senhor, será minhas palavras? Será que é meu pensamento? É a forma como eu oro? É a forma como eu estou jejuando? É o que eu estou falando? É o que eu estou pensando? É o que eu não estou fazendo? O que está me atrapalhando a ponto de o que não está dando certo na minha vida? Por que não está fluindo? Será que nós podemos nos dar pelo menos o benefício de perguntar ao Senhor, Senhor, o que há de errado em mim? O Senhor pode me ajudar? E o Senhor falou ao meu coração, para de reclamar. Eu achei que a murmuração era aquela murmuração, sabe, aberta, falar da liderança, de Deus, alguma coisa direta a Deus. Mas não, o Senhor falou no meu coração, reclamação, tudo, não reclama de nada, nada, você não pode reclamar de nada. A Bíblia diz em tudo dai graças, tudo é tudo. Ele não diz só coisas boas, ele não diz dai graças só quando tudo vai bem, quando todo mundo te ama, quando a unção de Deus está na tua vida, quando as portas se abrem, quando a saúde está 100%, não tem nada, nem o sangue, exame de sangue perfeito, dor de cabeça não existe. Ele não diz dai graças somente nesse tempo, ele diz em tudo dai graças. Ainda que viesse aqui, agora estou enferma terrivelmente, é graças ao Senhor. Porque este é o segredo de passar feliz e passar bem em situações muito terríveis. Como é que alguém vive um luto sem dar graças? Há pessoas que entram em luto, elas perdem alguém, um ente querido, perdem um esposo, uma esposa, um filho, uma filha, por algum motivo, seja morte, separação, seja como for, eles não podem ficar bem.
quando eles só reclamam. Deus fez tudo errado. Eles não dizem para Deus diretamente, Deus, o Senhor fez errado mesmo. Não, mas eles reclamam da situação, eles murmuram muito sobre aquela situação. Aleluia! E nós aprendemos hoje, amados, que reclamar é o mesmo que dizer, Deus permitiu tudo isso, é porque a culpa é de Deus. É como se ele fosse culpado. Isso é dar louvor a Deus? Quando nós não abençoamos nossa... meu esposo é ruim mesmo. Não, é assim. Meu filho, olha, sinceramente, é uma coisa. E a gente... Isso é dar louvor a Deus? Eu até gosto do meu altar, mas sabe, o problema lá é a mama bispo. O problema lá é a pastora fulana, é o arcebispo. Eu acho que é o líder daquele departamento. O problema, murmuração, reclamação. Aleluia. O que acontece? A morte vem. Você pode até estar tudo bem, você começa a reclamar, a morte vai chegar. Aleluia. Ainda que ela seja espiritual na sua vida, na sua casa, na sua família, você vai sentir, há uma desconexão. O Senhor, ele se desconecta de nós. Nós vamos estar tendo essa plataforma, acompanhando no Zoom. Vamos estar aqui. Daqui a gente não vai sair, porque para sair é só você não entrar. Aleluia. Mas se você entrar, o seu corpo estará aqui presente. No entanto, teu espírito, se ele estiver morto, isso aqui vai ser como é que é? Um jornal, sabe? Que tu lê e já esquece. Você vai ouvir minhas palavras, você vai ouvir as palavras do Senhor. Mas eu te garanto, daqui 20 minutos, 30, você vai lembrar nem que foi falado aqui. Peraí, qual que era o tema da mensagem? Não vai lembrar, não. Por quê? Porque quem é morto espiritual não consegue ouvir a voz de Deus. Aleluia. Mas quem é espiritualmente vivo ouve a voz de Deus. Quem está na carne não pode cogitar das coisas espirituais. Você não vai entender mesmo. Vai ouvir e falar, pera, o que ela falou ali? Não prestei atenção, não consegue nem se concentrar na mensagem. Palavra do Senhor. Então, amadas, por que nós estamos jejuando? Por que nós estamos orando? Por que nós estamos buscando ao Senhor e clamando? Mulheres que choram, amadas irmãs que estão aqui, clamando ao Senhor nas suas vidas, pedindo pela nação, né, pelos irmãos e irmãs em todo o Brasil. Por que nós estamos fazendo isso? É porque nós queremos entrar no reino de Deus. Nós queremos que as almas sejam salvas, que o avivamento venha para esta nação. Mas se não começar em nós, nós seremos pegas naquele grande dia. Nós seremos surpreendidas naquele grande dia. Só que negativamente. É como se o Senhor vai dizer, você lutou, você quase conseguiu. Uau! Quem sabe ouviríamos como Nicodemos, quando ele fez tudo, perguntou o que faz para eu conseguir receber isso, e o Senhor falava, você tem que nascer de novo. E aí, como é que nasce de novo? Não entende, né, das coisas do Senhor. Perguntou a Jesus Nicodemos, aquele mestre. Ele perguntou, aquele mestre, aquela pessoa importante ali que era como um professor, né? E ele pergunta a Jesus, né, mestre, como é que faz? Se eu quiser ver o reino de Deus, ele diz, nasce de novo. Aí, como é que eu volto para a barriga da mãe? Ele diz, ei, você é professor, você é uma pessoa importante, não sabe como é que nasce de novo? Não estou falando disso. Eu estou falando de nascer de novo, que é espiritual e também físico, no sentido de que as suas atitudes têm que mudar. Eu estou falando de um novo nascimento. Então, quem sabe, será como Nicodemos, onde ele dá todas as instruções, de, você tem que fazer assim, tem que ser nascido de novo, aprendeu tudo, mas quando chega a hora mais importante, o Senhor diz, segue-me, vem e segue. Ele diz, aí as lágrimas caem, porque ele diz, eu não vou seguir. Eu ouvi, até entendi, mas eu não vou seguir. Será que seremos como Nicodemos, naquele grande dia, onde ele fala para ele, você quase conseguiu. Quase. Aleluia. Ou será que nós estamos também menosprezando o Espírito de Deus? Preste atenção, amados. Eu vou explorar um pouco o que o Senhor está nos dando agora, porque a ordem da vez é consagração, oração e jejum. Aleluia. Então, eu faço uma pergunta importante, especial. Se em todo esse tempo nós passamos murmurando, reclamando, falando mal de Deus. Reclamar é falar mal de Deus. Aleluia. Nós andamos falando tanto mal de Deus, todo o tempo, para nós mesmas, falando sozinhas. Uau! Eu acho que nós mulheres, temos algum parafuso a menos, porque nós falamos sozinhas muitas vezes. Mas o falar sozinha, amados, não há grande problema, desde que você não passe todo o tempo reclamando.
Uau! É impressionante como eu já reclamei sozinha. Amados, não é nenhuma oração. Você não fala com Deus o tanto que você fala sozinha. Eu não sei quem você anda falando. No fim das contas, eu descobri que eu não estava falando com o Senhor, não. E era feia a situação. Por quê, amados? Eu falei assim, eu não vou discutir com meu marido, eu não vou falar com ele. Mas, amados, quando ele não estava, eu fazia um cenário aqui, parecia que eu estava discutindo. Isso é coisa de doida. Isso não é uma coisa certa, amados. Entende? Eu penso assim, o que a gente tem na mente e coração? É um nível de carnalidade muito grande. Eu estou falando de mim, eu amados. Eu não sei se isso acontece com as irmãs, mas estou falando que chega num nível que a gente começa até a arquitetar. Não, eu vou falar desse jeito. E é tão impressionante, amados, eu notei que era tão maligno que o meu coração se sentia irado. É como se eu realmente tivesse. Não, esse assunto aqui eu vou tratar porque eu não achei correto. Dá um exemplo. Isso aqui eu vou falar e de repente você começa a falar. É, porque não é assim que se faz. De repente você começa e... Amados, a conversa é longa. Falando sozinho. E aí você arquitetando, planificando como é que eu vou falar, como é que vai ser. E aí a ira já acendeu, você já tá coragem. Ai desse marido se ele chegasse nessa hora. Podia chegar com um presente. Podia chegar com o celular novo. Trouxe o celular novo. Você fala, mas você trouxe o celular novo, mas eu tava... A pessoa fica até... Sinceramente, eu acho que ele pensa... Até pensa muitas vezes, né? Que a gente é doida. Pensa essas mulheres tudo doida. Porque, amados... isso aí, eu acho que as irmãs aí se encaixaram. Porque estão rindo muito. Eu tô rindo, mas eu fico desesperada. Porque isso é fora, amados. Isso é uma coisa... não está certo. Isso não é uma coisa certa. Para o Senhor, isso é muito terrível. Isso demonstra que o nosso coração não está em conexão com Ele. Como eu disse, nós estamos todo tempo falando mal do Senhor. Que nível de loucura que é essa? Que nós estamos reclamando com nós mesmas, falando sozinha. E muitas vezes é reclamação. Nós nunca estamos dizendo, olha, Senhor, como é que eu posso melhorar essa situação? Sabe aquela meditação assim espiritual? Não. Geralmente a gente faz isso para falar mal das coisas. Quando a gente está insatisfeita com uma coisa, a gente começa a reclamar ali e vai soltando para fora nosso desabafo. Não sei com quem, mas como eu disse, estamos desabafando. Mas isso é perigoso, é muito perigoso, porque, amados, a reclamação, será que estou chamando o anjo da morte na minha casa? Quando eu passo esse tempo todo ali nessas murmurações, nas minhas murmurações, inquietações, como disse a arcebispa bem uma vez, eu nunca mais esqueci, tá falando com demônios. Aleluia. Por quê? O que me impede de ajoelhar e falar com Deus sobre a minha situação? O que me impede de me ajoelhar e falar com o Senhor? Senhor, essa é a minha condição, sabe? Eu tenho passado um problema aqui, mas eu gostaria de resolver. Eu tenho essa situação aqui na minha casa, é meu marido, é meu esposo, é meus filhos, é minha mãe, é minha sogra, é minha vizinha. Olha, Senhor, é uma enfermidade que eu quero tratar com o Senhor sobre isso. E você começa a falar com Deus. É muito melhor do que nós começarmos a reclamar, a desabafar. Você quer desabafar? Eu tenho um conselho, caminha, faz uma caminhada. A caminhada é muito boa, não precisa falar não. Você pode ir adorando, pode ir cantando, mas não fica murmurando no meio do caminho. Caminha. Caminhar, né? Tira um pouco da energia. Você estiver muito agitada no dia, caminha um pouco. Bota um louvor, aquele bem mais calmo, não bota muito agitado também não. Bota um louvor calmo e vai seguindo a caminhada ali e de repente você vai se sentir muito melhor. É melhor que ficar falando assim ou agindo desta maneira, né, de reclamar sobre tudo e trazendo sobre si mesmo maldição. Isso é importante, porque o Senhor falou muito ao meu coração sobre isso, ainda mais as mulheres que ficam mais sozinhas, amém? É como é o meu caso, sou casada, mas também fico muito longe da minha família, todo mundo aí já sabe. Então, muitas vezes a tendência é você não fala com muita gente, então tende a querer falar com alguém. Então é melhor falar com o Senhor, aleluia? Ou você encontra uma dessas preciosas irmãs aqui, você fala que aquela pessoa é abençoada, eu posso contar com a oração dela, eu vou ligar para ela. Eu vou ligar para a irmã e eu vou conversar com ela, quero falar das coisas do Senhor. É melhor, né? Que a gente ficar reclamando do Senhor, né? É bem melhor. Vamos falar da palavra de Deus. Talvez ela está sendo tocada, inspirada, ela vai poder te ajudar a trazer uma mensagem para você e vai ser muito mais poderoso, muito mais precioso do que você se perder sozinha nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias condições e ficar, como diz, maquinando coisas, pensando coisas que não é do agrado do Senhor. Muitas vezes nós precisamos mesmo de ajuda, né? E é por isso que somos um corpo de Cristo, uma família de Cristo. E aí nós podemos contar uns com os outros. Mas o Senhor nos chama a atenção no poder da palavra. É isso aqui, muitas vezes, que destrói a nossa vida.
É isso que atrai mesmo o anjo destruidor, o anjo da morte, que é para exterminar. Extermina o quê? Começa terminando o seu sonho. O seu sonho, muitas vezes, de servir ao Senhor. O seu sonho de ser alguém que vai honrar o Senhor com suas obras, atitudes, palavras e ações. Tudo começa a morrer, amados. A esperança morre, a fé morre, a vontade de servir o Senhor, a vontade de adorar morre. Aleluia. Some até a vontade de adorar. Você não gosta, não consegue nem se concentrar na adoração por causa das reclamações. Tudo fica ruim. Entende? Até conectar um culto online como este, um culto de terça, uma oração, um clamor da meia-noite, qualquer coisa, começa a se tornar insuportável. Por quê? Por causa do poder da reclamação e da murmuração. Aleluia. E sabe-se que a murmuração também pode ser no pensamento, no coração. Por que eu estaria murmurando contra o Senhor? Amados, começa a se perguntar, eu tenho que me perguntar, quando meu coração começa a me dar sugestão maligna da reclamação, eu penso, por quê? Por que eu reclamaria do momento da oração? Sendo que oração ao Senhor é bom, entende? Para a glória do Senhor, para a edificação da minha alma. Por que esse orar? Por que eu estaria incomodada com o momento da oração? Aleluia. Não, mas é porque eu não gosto desse horário. É porque, ei, será que vamos reclamar de Deus? É isso que eu estou dizendo. Nós não podemos reclamar, mas não podemos murmurar contra o Senhor. Tem que ser quarta-feira esse culto de mulheres, tem que ser nesse horário, culto das mulheres. Mas tem que ser, nós estamos dando ideia a Deus. Nós não podemos dar ideia a Deus. Você pode dar ideia para Deus? Deus, se o Senhor fizer assim é melhor. Se o Senhor fizer assim é melhor. Isso é coisa de Lúcifer, amados. Parece que nós somos sempre melhores do que todo mundo, melhores do que Deus. Esse é orgulho. Isso é a presença latente, essa é a presença mais específica do orgulho dentro de nós. Quando nós queremos tudo do nosso jeito. Ai, se fosse no horário que eu pensei, se fosse da forma como eu queria, ai, até essas palavras aí, se fosse, eu podia falar de forma diferente. Isso é orgulho. Tudo tem que ser do nosso jeito. Ah, para ser sincera, até a adoração. Ai, eu sinceramente gosto de outra canção. Tudo a gente tem uma opinião melhor, tudo a gente tem uma, entende? A gente tem algo que a gente quer colocar, sobrepor aquele que está oferecendo muitas vezes o melhor dele. Talvez chegue uma irmã que ela faz um clamor, uau, ela conduz todo mundo na oração, e no fundo a gente tá aqui, eu me arrependo, Senhor, mas eu faria diferente dela. Ei, será que o Senhor não está no controle de tudo? É eu que devo controlar tudo? É eu que vou determinar que aquela irmã faz tal coisa? Eu não sou Deus, é aí que está. Nós queremos nos colocar no lugar de Deus, queremos colocar no lugar dos nossos irmãos, das nossas irmãs, queremos que Deus mude a nossa história assim, na reclamação. E não é assim que Deus muda ninguém. Aleluia. Não é assim que Deus muda histórias, não é assim que Deus muda horário de oração, não é assim que Deus muda nada. Não. Nós devemos agradecer ao Senhor. Nós precisamos transformar essas reclamações, murmurações em louvores a Deus. E então você vai ter prazer novamente de estar aqui. Você vai ter prazer de vir nas terças, você vai ter prazer de vir no clamor, você vai ter prazer de vir celebrar. Quando ela fala, vamos celebrar na rádio, você vai vir, não vejo a hora de entrar. Você vai ter novamente essa vontade de participar das coisas eternas. Até mesmo você, muitas vezes, não tem o hábito de entrar nos cultos, mas você muitas vezes pensa, eu não tenho vontade de cultuar. Você não tem vontade porque você não é uma pessoa, muitas vezes, agradecida ao Senhor. Então, parece um grande peso vir e estar aqui, ouvindo todo mundo, porque a gente quer sempre do nosso jeito. Então, isto é orgulho, se colocar no lugar de Deus, dar opinião a Deus, quando Deus é que detém o controle de tudo. Você confia no Senhor? Se você confia no Senhor, eu quero trazer alguns versículos e nós vamos finalizar. Porque a instrução do Senhor é sobre o poder da palavra. E agora eu quero finalizar só falando um pouco mais do poder do Espírito Santo, ainda atuando na nossa vida. Porque essa é a solução, a minha solução para nós sairmos dessa situação. Porque trouxe ruína no nosso meio, no nosso coração, na nossa família, o poder da palavra. Pense bem nas suas palavras, a palavra que tem poder para dar vida, as palavras são curadoras, são palavras que podem curar uma alma, uma vida, uma pessoa, ela pode transformar um dia, mudar a história de alguém naquele dia, as suas palavras têm poder. Por exemplo, você pode começar o dia muito bem com seus filhos e filhas, esposo e esposa, assim como você pode destruir ou matar o dia. Então, nós precisamos pensar naquilo que estamos falando ou como nós estamos falando. Isso é muito importante. Aleluia! Vamos ler então a palavra do Senhor lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 5. Eu quero que você se certifique de uma coisa, porque nós estamos falando do poder da palavra, o poder do Espírito Santo.
talvez você vai entender, mas o que acontece? Que talvez você não consiga vencer isso, talvez você pense, olha, para ser sincero, eu até sabia dessa palavra, mas até hoje eu não consegui vencer esse pecado. Atos capítulo 1, versículo de número 5. A palavra do Senhor, nosso Deus, diz assim no capítulo 1, versículo 5. Vamos no 4 e 5, tá? 4 e 5, por favor. Certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Amados, essa foi a promessa de Jesus Cristo para os discípulos do Senhor e seus seguidores. Quando Jesus ele havia sido morto, aleluia, ele foi crucificado, ele ressuscitou e foi glorificado. E até mesmo depois da sua ressurreição, ele apareceu para os seus discípulos. E o Senhor deu algumas instruções a eles. E disse para eles não saírem ainda ao campo, não saírem para evangelizar, para falar de tudo que eles viram, sem que antes eles fossem revestidos de poder, revestidos pelo Senhor, pelo Espírito Santo. E essa é a palavra que fala a instrução. Ele diz, porque João batizava com água, mas o meu Espírito, vocês serão batizados por ele, pelo Espírito de Deus, um batismo que é de fogo, um batismo de poder, um batismo espiritual. E ali, então, nós vamos entrar nesse tema para finalizar, falando dessa parte do batismo com o Espírito, porque ela é muito importante. 6 e 7, vamos ler versículos 6 e 7, capítulo 1. Então os que estavam com Jesus perguntaram, Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu, o Pai determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber agora. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda a parte, Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e lugares mais distantes da terra. Vocês receberão poder. Receber o Espírito de Deus é receber poder. E poder para quê? Neste caso era para anunciar a mensagem do Evangelho, testemunhar aquilo que eles viram, aquilo que eles vivenciaram, aquilo que eles receberam. É para isso que eles receberam o poder do Espírito. E não é diferente conosco, amados. Nós precisamos receber o poder do Espírito de Deus na nossa vida. Nós temos um hábito, nós não podemos ser que nem sanguessuga, né? E a sanguessuga, ela só diz a palavra que ela só fala dá, só pede ao Senhor, dá isso, daquilo, nós nunca damos nada ao Senhor, né? Nós não podemos ser sanguessugas, nós precisamos ser alguém que dá, mas também recebe. Alguém que dá o quê? O seu esforço, a sua obediência como melhor sacrifício ao Senhor. Certo? O Senhor pede adoração, você dá adoração. Ele pede obediência, você dá obediência. Ele pede evangelismo, você faz o evangelismo. O Senhor pede coisas simples para nós, você vai lá e faz, obedece. Controla o seu corpo, saia do pecado. Tudo isso é obedecer ao Senhor. E então nós precisamos ser revestidos pelo poder do Espírito. Vou dar alguns versículos ainda mais, ainda no livro de Atos capítulo 2, só para vocês irmãos entenderem um pouco sobre o poder do Espírito. Talvez você fale, eu estou andando muito na escuridão, porque parece que eu não estou vendo isso. Significa que nós não estamos sendo guiados pelo Espírito. Então, nós precisamos entender se nós estamos sendo guiados pelo Espírito. A primeira pergunta que vem é se eu estou tanto reclamando, murmurando, estou tão distante do Senhor, será que estou sendo guiado pelo Espírito? Como é que eu posso andar agora em retidão e justiça, fazer somente a vontade de Deus, não a minha? Falar aquilo que Deus quer que eu fale e não o que eu estou pensando em falar, o que eu quero falar. Nós precisamos do Espírito. É o Espírito de Deus que nos garante isso, essa vida transformada. Atos 2, versículo 1 e 2, vamos ler rapidamente. Diz assim, no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento poderoso, de um vendaval poderoso, e encheu a casa onde estavam sentados. E então, algo semelhante a chamas, ou língua de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Amados, eu quero fazer uma pergunta ousada, porque eu não sei se as irmãs sabem sobre isso a respeito desse ministério, mas eu quero dizer algo importante. Se você quiser levantar a sua mão, você pode. Quem das irmãs aqui fala em línguas? Alguma das irmãs aqui fala em línguas? Eu ousaria dizer se fala em línguas ou não? Aleluia. Não temos ninguém que fale em línguas? Aleluia. Esse é um tópico sensível nesse ministério. Aleluia. Por causa da apostasia. Mas eu quero que você saiba que não há proibição, porque esse dom é um dom de Deus, né? Nós temos aqui a ordem e decência.
para nós não confundirmos e fazermos aquilo que a apostasia faz. Quando Deus, o Espírito de Deus não falou nada com eles, quando Deus não deu dom nenhum, e eles estão lá falando mentiras, né? Interpretando mentiras. Mas preste atenção, isso também é o que vem do Senhor. Isso é uma visitação, é evidência da visitação de Deus. Nem todos têm, claro, não é todos, não são obrigados a ter esse dom ou esse tipo de poder, mas pode acontecer. A pergunta que eu faço é a seguinte, ó. Mas todo esse tempo, todos os problemas que temos enfrentado na nossa vida, às vezes é a escassez, é o pecado sexual que entrou na sua vida, é a escassez, é a tristeza, a angústia, a ansiedade, a maldade, a doença, a enfermidade, a maldição entrou, a incredulidade, a falta de fé, talvez entrou como diz, a escassez de uma forma que você entende que não é Deus, você pensa assim, uau, acho que o inimigo entrou nas minhas finanças, entrou alguma coisa diferente, não é mais Deus que está no controle, senti que saiu do meu controle. Minha vida, minha família, você entendeu tudo isso? Eu te pergunto, no ano de 2023, porque já passou o ano, em todo esse tempo, amados, quantos jejum você fez por essas causas? Se o problema é seu esposo, quanto jejum você fez sobre isso? Se o problema é seu filho, quanto jejum você fez para o seu filho? Se o problema é as finanças, quanto jejum você fez ao Senhor pedindo uma solução para as finanças? Se o problema é saúde, quantas vezes você orou e jejuou ao Senhor sobre esse assunto? Se o problema é alguém da família, quantas vezes você orou e jejuou por essa pessoa? 2023. No ano de 2023. Pensa, é você que responde para si mesmo. Quantas vezes você fez isso? Talvez, eu vou ficar chocado, mas talvez você vai me dizer, nenhuma, bispo. Para ser sincero, dos grandes problemas que eu enfrentei, eu nunca jejuei por nenhum desses problemas. Nem orei. Eu até orei, assim, intercedi, ó, Senhor, aquela causa, mas jejum, não. Sinceramente, não. Jejum com ministério, né? Segue. Amados, eu acabei de perguntar, né, quem é que tem esse dom, porque é muito interessante saber que muitas vezes nós não temos algo que nós não buscamos. Aleluia! Porque o Espírito de Deus, o poder de Deus se manifesta através de dons. E dons que ele deu aos homens. Não é só línguas. O Senhor tem diversos dons na palavra. Eu não vou entrar nesse aspecto hoje de dons e tudo, que é muita coisa. Mas preste atenção, o que eu estou dizendo a vocês é que a Bíblia diz que o Senhor enviaria o teu Espírito para capacitar os seus discípulos a anunciar o Evangelho, a viver uma vida que agradasse a Ele. E nós acabamos de ler aqui que o Senhor visitou aquele povo como num vendaval. É uma coisa assim surreal, foi perceptível. Eles perceberam com uma grande tempestade que até entrou no lugar. Viram como se línguas de fogo. Eles puderam observar chama de fogo. Eles viram com o olho nu. Não é algo imaginário, foi um sonho. Não, é visual. Quando o Senhor falou, vai descer e de repente, uau, viram o chão. Ui, tô vendo fogo. E aquele fogo, ele vem com uma língua de fogo, literalmente. E repousa sobre eles, na cabeça deles ali. E então cada um deles recebe um poder, né, do Senhor. É tão interessante porque isso aqui é vivo, isso aqui é para quem crê, amém? Quem não crê, tá em problema. Mas essa é a palavra do Senhor. Este é o poder de Deus que revestiu aquele povo. Você quantas vezes buscou? Alguém já buscou isso diante do Senhor? Porque, amado, isso aqui é um dom muito especial. Em especial você que fala com Deus. Você pode falar com Deus, não é? Você falar em língua, eu vou lá falar na igreja, falar para todo mundo ver que eu falo. Não, não é isso não. Muito pelo contrário. Né? Isso não existe nesse ministério, mas você pode falar com o Senhor. Isso é um dom que o Senhor te dá. Aleluia! Também é uma forma. Estou dizendo aos amados que há uma busca que muitas vezes nós não estamos fazendo. Igual eu falei, a gente não pode ser só como sanguessuga, né? Aquela coisa de me dá coisas específicas, orando roboticamente. Nós precisamos entender as nossas necessidades e começar a falar com Deus com objetividade. Aleluia! Aleluia! Vamos seguir só nos versículos, irmãos, entenderem ainda mais e finalizar. Atos capítulo 4, versículo... Perdão, vamos no capítulo 2 ainda. Capítulo 2, versículo de número 36. Vocês vão entender, ó, quando eles receberam o Espírito Santo, os discípulos, os seguidores do Senhor, eles começaram a fazer coisas muito, muito especiais, impressionantes. Você pode ter certeza que eles não estavam perdendo tempo com reclamações e murmurações. Essa fase da vida deles já passaram.
essa fase dessas coisas primordiais, essas coisas que a gente não deve fazer e está fazendo, eles já passaram, agora eles estão vivendo o sobrenatural de Deus, já é outro nível de fé, entende? E o Senhor quer tirar a gente desse nível que a gente está, do sofrimento, da solidão, não vejo nada, não sinto nada, não tenho nada, não recebo nada, Deus não é comigo, essa reclamação contínua, porque a gente não vê o poder de Deus, e não é porque Deus não tem poder, é porque nós estamos cegos, porque o poder de Deus está diante dos nossos olhos. O Senhor quer que a gente saia desse plano da carne, esse plano de eu não estou vendo nada, e agora vivo algo sobrenatural, algo que vem de fato, o poder de Deus, o testemunho da glória do Senhor visível, palpável, onde você conta os testemunhos do milagre de Deus, onde você conta as suas experiências espirituais, onde você olha e fala, não, Apis, eu orei, eu jejuei, eu realmente fui assim, ó, eu fui firme naquilo que Deus estava falando, e agora eu posso testemunhar, Deus me respondeu, Deus falou do alto, Deus bradou, como você entender, aleluia. Vamos lá, livro de Atos, capítulo 2, versículo 36 diz, portanto saibam com certeza todo Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração de todos os que ouviam aquilo e perguntaram a Pedro e os outros apóstolos, irmãos, o que nós devemos fazer? Porque ele perguntou, porque eles entenderam naquele tempo, aqueles que eram israelitas entenderam que eles crucificaram Jesus, não sabiam quem ele era. Então Pedro, depois da unção de Deus, ele fala com poder quem era Jesus. E então eles entendem e perguntam agora, o que vamos fazer? E aí ele diz, versículo de número 38, Pedro respondeu, vocês devem se arrepender para perdão dos seus pecados. Cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Primeiro caminho aqui, amados, a resposta desta oração. Não há como fugir. Se arrepender. Número 1, tá? As irmãs entenderam a gravidade, já compreendi, eu quero mudar a situação, eu não quero ser essa pessoa, por favor. Número 1, arrependimento. Arrependimento. Número 1 é o arrependimento. Nós acabamos de ler. Cada um, aleluia, pedindo perdão dos seus pecados. O arrependimento é para perdão dos pecados. Você se arrepende. Olha, todo esse tempo eu andei na carne, andei como eu quis. Fiz tudo o que eu fiz, olha o resultado que eu tive. Mas como é que eu mudo isso? Se arrependa do seu pecado. Peça perdão. Veja, aquele tempo as pessoas, algumas crucificaram Jesus de fato, foram lá, mataram ele mesmo. Outras incentivavam, outras clamavam, crucificam, crucificam. Eles mesmos não foram lá martelar Jesus, mas eles falavam, crucifica, blasfemo. Isso aí não é filho de Deus coisa nenhuma. Este mesmo povo, de repente, foi evangelizado por Pedro. De repente, quando as escamas dos olhos deles caem, e eles percebem, ei, era o filho de Deus mesmo. E agora, por favor, o que a gente faz? Desesperados. Eles estão perguntando desesperados, o que a gente pode fazer? Tipo, tem solução. Porque o que a gente fez é tão grave, porque ele fala, esses mesmos que você crucificou, é Senhor, o Senhor o fez Senhor e Cristo. E de repente eles falam, uau, então o que eu tenho que fazer? Quando eu me deparo no meu pecado, eu me deparo, entendo a gravidade do meu pecado, eu preciso me desesperar por isso. De repente o Senhor vem com a solução. Ele vem e diz, se arrependa. Se arrependa. Se aquele povo teve oportunidade, depois de crucificar Jesus, incentivar, crucifica, eu penso que é um pecado terrível, parece que é tão imperdoável. Mas o Senhor ainda assim disse a eles, se arrependa do pecado. Peçam perdão dos seus pecados e então sejam batizados. Número 2, tem que ter batismo nas águas, reconhecimento público. E então vocês receberão a dádiva, o presente que é o Espírito Santo. É o arrependimento que traz o Espírito Santo. Essa dádiva que nós precisamos para reconhecer os nossos pecados, para agir, para atuar no poder de Deus e sair do nível da carne, sair deste nível que observa pessoas mais do que a Deus, que dá mais crédito ao diabo do que a Deus, que dá mais crédito à bruxaria do que a Deus, que dá mais crédito à feitiçaria, é mais importante, é mais forte a feitiçaria do que Deus, é mais importante a escassez do que Deus, tudo parece tão maior do que Deus na nossa vida. Por isso estão reclamando todo o tempo, falando mal de Deus. Aleluia. Versículo 39, essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe, todos os que foram chamados pelo Senhor nosso Deus. Aleluia. Então nós entendemos que essa mensagem não é só para mim, é para todos nós. Para os nossos filhos, ele disse, essa mensagem não é só para você, essa salvação é para os seus filhos, para a sua sociedade, para a sua família, para todos.
Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência, e continuou a pregar aos seus ouvintes, dizendo: salvem-se dessa geração corrompida. Não foi a oração que nós fizemos aqui? De arrependimento? Aleluia! Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Amados, nós vamos finalizar tudo aqui no livro de Atos, tá? É capítulo 5. Por favor, me permitam só ler esses versículos? Por favor. Capítulo 5 de Atos. Vamos dizer, é muito importante. Porque muitas vezes nós estamos perguntando assim, mas a salvação da minha família está muito difícil. Eu, sinceramente, não sei como é que eu vou lutar sobre isso, mas eu queria saber, se Deus tivesse uma instrução assim, dissesse para mim, faz isso, isso e isso, eu vou salvar a sua casa, eu queria saber como é que eu faço. Então, você vai entender isso aqui agora. Presta atenção nessa mensagem. Capítulo 5 de Atos. Vamos ler a partir do versículo 17? O segredo está aqui. Vamos ler 17, diz assim. Ó. Os apóstolos enfrentam oposição. Tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e colocaram numa prisão pública. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Vão ao templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida, disse ele. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo conforme haviam sido instruídos e sem demora começaram a ensinar. Mais tarde, o sumo sacerdote e seus oficiais chegaram, reuniram o conselho, isto é, toda a assembleia dos líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram no templo e na prisão, os homens não estavam lá. Então voltaram e contaram. A prisão estava bem trancada, com os guardas vigiando do lado de fora, mas quando abrimos as portas, não havia ninguém. Aleluia? Aqui tem uma resposta muito preciosa, amados. Presta atenção. Os servos do Senhor que anda segundo o Espírito de Deus, que ora a Deus, fala com Deus, busca o Senhor, o poder que vem do alto, e está buscando em Deus o poder, oração e jejum, elas têm livre acesso ao Senhor, e o Senhor tem livre acesso a elas. Deus pode livrar elas de qualquer situação. Assim aconteceu com os discípulos. Você pode imaginar, eles estavam presos. E não havia prisão para discípulo, nem algemas fortes, pode ser mais grossa que for, o ferro mais grosso, o material que de titânio, o que tiver lá, não importa. Para o anjo do Senhor, aquilo foi nada. Quando o Senhor disse, ele simplesmente foi lá, abriu a porta e tirou ele de lá. Esse é o poder de Deus. O Senhor faz o que ele quer, conforme ele quer, em situações que você não imagina, mas Deus pode fazer tudo isso. E qual foi o comando? Quando ele chegou lá, aquele anjo disse a eles, corre no templo e vai ensinar. Ele deu uma instrução para eles e falar do quê? Da mensagem do Senhor. O que esses homens faziam? Simplesmente obedeciam, amados. Eu fui livre da prisão, não é para fazer a vontade dele, era para ir lá e pregar, anunciar a palavra de Deus. E eles foram no templo e fizeram exatamente conforme o anjo disse. Ou seja, alguém que vive segundo a direção e a instrução do Senhor. Número 1, você precisa da instrução do Senhor. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo? Eu quero te dizer uma coisa, o profeta do Senhor agora pode vir em espírito, claro, mas estou dizendo que muitas vezes você não vai ouvir o profeta do Senhor em culto global dizendo para você assim, irmã fulana, mulher em Cristo, fulana, mãe Bispo Alexandra, um exemplo. Ele não vai vir no culto global dizer isso. Mãe Bispo Alexandra, acorda de madrugada, 4 horas, ora pela irmã Cláudia. Ora pela irmã Cláudia. Amanhã de manhã, 8 da manhã, ela vai aparecer aí no seu portão. E quando ela vir, você fala para ela que o Espírito de Deus está visitando o filho dela. E quando ela ouvir isso, é o fim. O coração dela será quebrantado, ela vai vir, ela vai entrar no Ministério Santo do Senhor e eu vou salvar a família inteira dela. Você ouve a voz do Espírito? Você não vai ouvir o profeta do Senhor muitas vezes vir assim, a não ser que ele venha em Espírito. Ele responda a sua oração, ele pode ir à sua casa. Mas estou dizendo para você que isso não vai acontecer no culto global. Quando o professor estiver dizendo, nações se arrependam, terremoto está vindo. Quando ele estiver no culto global, ele está aqui advertindo as nações, se arrependam do pecado sexual. Ele não vai vir aqui te dizer, irmã Dalva, ora pelo filho fulano, porque amanhã de tarde vai... Ele não vai vir falar isso. Aleluia.
Por isso, amados, que nós temos que entender que o Senhor está falando conosco de forma global, está falando conosco conforme ministério, mas Deus também fala conosco individualmente. Ele fala conosco sobre as nossas condições, as nossas situações, sobre a nossa família, aquilo que estamos fazendo. Você quer um emprego? Você estuda? Você tem filhos que querem estudar? Você tem filhos que querem um emprego também? Muitas vezes você tem filhos que estão sofrendo, estão desempregados, ou alguns jovens em especial. Você viu como nós estamos sofrendo com a juventude. As crianças, elas estão como sem destino, como uma coisa assim que o mundo está simplesmente impondo. Você tem que ser isso. Não, eles não têm que ser nada daquilo que o mundo diz. Eles têm que ser o que Deus mandou eles ser. Mas como é que eles vão saber também o que Deus mandou eles ser? Se eu, como mãe, não estou na direção do Espírito. Eu nem sei o que o Espírito de Deus está falando comigo. Vou saber o que está falando com meu filho? Eu não estou ouvindo nem a voz de Deus para mim. Como é que eu vou chegar, filha? Eu vou te dar a instrução de como é que você fala com Deus, como é que Ele vai falar com você. Sendo que nem eu estou ouvindo. Aleluia. Como, irmãos? É isso que eu estou dizendo às irmãs. É porque o poder da palavra é o poder do Espírito. Como? Significa, prestem atenção, amados, porque essa é a ajuda do Senhor. Significa que o Senhor veio para nos ajudar. Lembra que eu disse que o Senhor agora ele está intencionado, de todo o coração, o Senhor está disposto a nos salvar? E não somente a nós. Você quer saber que não somente a nós? Eu disse para você que este é o caminho para você ganhar a sua família? Sim, eu acabei de ler um versículo onde o anjo do Senhor vem socorrer alguém que tem comunhão com ele. Um anjo do Senhor. E eu fiquei chocada que eu estava lendo a palavra de Deus e de repente eu li, nós vamos ler um versículo que você vai ficar assim, uau, então significa que eu também tenho um. Aleluia. E não é brincadeira não é coisa de catolicismo, não, anjo da guarda somente. Não, presta atenção, mas é da guarda também. Vocês vão entender, amém? Vamos ler a palavra de Deus e vamos finalizar. Vamos finalizar, não tenho pressa. Aleluia. Atos, capítulo de número 5 ainda, nós estamos lendo. Nós acabamos de ler o versículo 17. Versículo 17. Aleluia. Nós lemos até o 23. Vamos ler agora, por favor, Atos, capítulo de número 10. Versículo 2. Atos 10, 1 e 2. Perdão, vamos ler o capítulo 8. 8 rapidamente. Só vamos ler o versículo 26 a 29 para os irmãos entenderem a importância do Espírito de Deus na nossa vida. Rapidinho. O livro de Atos, capítulo 8, versículo 26, diz assim. Filipe e o eunuco etíope. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta, sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se e acompanhe a carruagem. Aleluia! Aqui nós vimos 2 comandos. Número 1, o Senhor disse que um anjo falou com Filipe e disse a ele, vá para o sul, para a estrada no deserto que liga a Jerusalém. É a mesma coisa que, sei lá, onde você mora, mas ele vai te dizer, vai lá para a Avenida JK. Um exemplo. E aí ele te indicou exatamente, vá naquele determinado caminho. E ele foi. Chegando lá, o Senhor falou novamente, agora aproxime-se e acompanhe essa carruagem. Aleluia! Que é daquele homem. O Senhor falou claramente. Quer dizer, amados, o Espírito de Deus guia as pessoas não é em confusão, não. E nem é de forma obscura. Deus é claro. O Espírito de Deus é claro. Quando ele falar, será claro. Claro, porque ele não tem interesse em nos deixar em escuridão nenhuma e muito menos em dúvida. Ele é claro. Quer coisa mais específica? Só falta ele dar o número, né? Mas como é uma carruagem, não teve número, não. Ele só diz, vai lá naquela estrada, na rua tal, no caminho tal, e você vai ver o que vai acontecer. De repente ele vai, chega lá e diz, segue essa carruagem. O que aconteceu ali? Esse eunuco estava lendo o livro de Isaías, ele tinha dúvida. Ele queria saber de quem que estava falando, se era algo para o futuro, para o presente, enfim. Nós vamos ler ali no versículo de número 38, que diz assim, 36. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água e o eunuco disse assim. Vamos ler 34, que é para os irmãos entenderem a história. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Ele tinha uma dúvida. Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe a boa nova a respeito de Jesus.
Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água, então o eunuco disse, veja, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse, nada o impede, se você crê de todo o coração. Então o eunuco respondeu, creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Amados, percebam que tem a ver com salvação. Ouvir a voz de Deus, ser guiado pelo Senhor, sempre vai resultar na salvação, na nossa eternidade. É aqui que eu percebo, quando eu estou andando realmente segundo os preceitos de Deus, é se isso está me guiando à eternidade. Se isso está me guiando para a salvação da minha alma, para a salvação da minha casa, da minha família, da minha sociedade. Se eu estou sendo realmente guiado pelo Senhor, resulta em salvação. Pedro, os apóstolos, quando estavam ali sofrendo perseguições, Paulo, muitas vezes todos eles, nesse caso que a gente leu, eles estavam presos na cadeia ali, o Senhor livrou eles através do anjo e disse a ele, vá anunciar a mensagem do templo. Tem a ver com salvação, muito precioso, né? Então, para finalizar, vamos lá, nós vamos ler o capítulo 10, alguns versículos para complementar ainda, para finalizar. Nós lemos o 2 ao 6, agora nós vamos ler, por gentileza, no capítulo 10 ainda, versículo 42. Perdão, rapidinho, Mandas, capítulo 10, versículo, isso é muito importante. Se nós entender aquela palavra que eu acabei de dizer, né, a respeito do anjo do Senhor, nós estamos chegando lá, tá bem? Aleluia. 10, isso aqui é muito importante para você saber o porquê que nós temos que orar e jejuar mesmo, mas assim com propósito, não é só seguindo uma nada, né? Que é quando assim, o jejum, que é o ministério jejum, eu faço porque as irmãs fazem. Não, você tem que ter seu propósito. Aleluia. 10, 1 diz assim: morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto, temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual um anjo de Deus veio em sua direção e disse, Cornélio. Temeroso, ele olhou fixamente para o anjo e perguntou, o que é, Senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram até Deus e ele as guarda na memória. Aleluia. Isso foi muito precioso, amados. O Senhor, então, não só ouve orações, ele vê também ações. Como é que nós continuamos desprezando, não é? As pessoas quando elas querem esmolas. Quando o Senhor disse que ele apreciava, ele lembrava e guardava as orações daquele servo e as suas esmolas. O Senhor fala, eles a têm na memória. Por isso eu vim. Se você ler esse versículo, é muito precioso. Ele diz, as suas orações e as suas esmolas subiram até Deus. Por isso eu vim. E o Senhor guarda elas na memória. E ele veio falar com aquele homem. Eu só estou falando as evidências de que Deus fala com as pessoas. Estou falando que o Espírito de Deus, ele envia sim os seus anjos, ele fala conosco de forma especial. Aleluia? Então, vamos seguir. Finalizando aqui, por favor. Versículo de número 12 a 14 no capítulo 11. Este é o último versículo. É bem capítulo 11, versículo 12 a 14. Que diz assim. Aleluia. Capítulo 11, versículo... Aleluia. 12 a 14. Diz assim. O Espírito me disse que eu fosse com ele sem nada questionar. Esses 6 irmãos me acompanharam e logo entramos na casa do homem que havia mandado nos buscar. Ele nos contou como o anjo havia aparecido em sua casa e tinha dito, envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. E ele lhes dirá como você e toda a sua casa podem ser salvos. Aleluia. Amém, amados? Esse é o último versículo que nós vemos aqui. Você quer saber como que de fato o Senhor salva a sua vida, a sua família, a sua casa, alguém? A resposta está aqui. Versículo 14. Ele lhe dirá como você e toda a sua família podem ser salvos. Se Deus fez isso por uma pessoa na Bíblia, ela não é mais importante do que eu e você. Todos nós somos, diante do Senhor, idênticos. Somos todos feitos do mesmo material. Eu e você só precisamos do Espírito de Deus. Nós precisamos apenas ouvir a voz de Deus. A voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque este homem, se você ler, pode ler depois do capítulo 11 com calma na sua casa. Então nós vamos finalizar a partir de então, em nome de Jesus.
você vai ler na sua casa com atenção e você vai ver que o Senhor, ele tem a intenção de salvar. Ele veio dizendo àquele servo de uma forma muito especial: eu vou te dizer como é que isso vai acontecer. Mas você vai ouvir a voz do Espírito, naquela condição que nós lemos aqui, que nós aprendemos, reclamando, murmurando, não tem conexão com Deus, não quer ser batizado, ou não foi batizado, ou não busca o Senhor, ou não tem comunhão com Ele. Só tem reclamação, você é melhor que todo mundo. Então, amados, preste atenção que o Senhor, o Espírito de Deus, está falando conosco todo o tempo. Mas Ele pode falar, Ele vai falar mais o dia que você buscar especificamente sobre a sua vida, sobre a sua casa, não se preocupar mais com as pessoas, mas focar em você, na sua salvação, salvação da tua casa, pedir a Deus agora e insistir até que tudo mude. A persistência é isso, você faz até que tudo mude. Aleluia! Insista e persista até que o Senhor mova tudo, não vale a pena desistir agora, né? Não vale a pena, mas vale a pena buscar agora com sabedoria, com ciência e ser uma pessoa consistente em oração, jejum e busca na palavra. Amém? É somente esta mensagem. Quero agradecer humildemente por esta oportunidade. Peço perdão às amadas, né, pelo horário, em nome de Jesus. Peço a todas também que possam buscar ainda mais o Senhor, aproveitar este momento que nós estamos em jejum e oração, orar uns pelos outros, não murmurar sobre nada, não deixar que nada, vou dizer assim, atrapalhe a nossa comunhão com o Senhor, vigiar bastante e agradecer a Deus por toda a permissão que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem feito por nós, porque o contrário disso, né, das murmurações e reclamações, é falar mal de Deus. Falar mal do irmão, fala mal de Deus. Lembra disso, o Senhor vai te ajudar. Em nome de Jesus, amém? Muito obrigada, que Deus abençoe. Obrigada, Mama Bispo, em nome de Jesus, muito obrigada. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu que agradeço, Mama Bispo Ariadne, agradeço a Deus, ao Espírito Santo, por essa ministração às nossas almas. Amém, amadas? O Senhor falou de forma direta, amém? Com você, com a tua casa, com os teus filhos, com o teu ministério, e assim Deus tem nos instruído. Amém, amadas? Eu quero realmente dizer que o Senhor falou muito fortemente aos nossos corações, ao meu principalmente. E teremos a segunda parte, amém? Se assim o Senhor permitir, quarta-feira que vem estaremos aqui dando continuidade a esse poderoso ensinamento para as mulheres da região sul. E todas nós fomos muito instruídas aqui, amém? Se você ficou ligada, está sensível à voz do Espírito Santo, amém? O Senhor falou poderosamente conosco. Eu quero poder contar aqui 3 testemunhos que o Senhor trouxe ao meu coração enquanto a ministração acontecia. Eu até anotei, porque eu sei que hoje não vai ser possível, mas vocês vão ver que o Espírito Santo falou de forma muito poderosa, amados. E a partir de agora, ouça a voz dele. Somente ouça os comandos que o Senhor está dando, como Jesus falou para Simão. Águas profundas, foi um comando. O Espírito Santo tem feito isso comigo. E eu quero testemunhar isso para as amadas, para a edificação de cada uma de vocês. E já quero orar, liberar todas em nome de Jesus. Eu estou aqui no grupo dos altares nacionais, amém? Está tendo clamor, foi liberado há poucos minutos o link, porque o Santo Ministério também está em uma poderosa reunião com os bispos, alguns outros líderes, mas as amadas também estão liberadas, eu vou entrar também, e continuaremos em oração, em clamor, amém? E teve um probleminha com o link, mas as amadas estão dizendo aqui que já conseguiram entrar, e as que puderem, entrem também, amém? Vamos continuar nesse clamor, nesse arrependimento, mas grava essa palavra, amados, na tábua do teu coração, amém? A instrução foi muito preciosa. Muito obrigado pela disponibilidade, Mama Bispo Ariadne, todas as mamas, as ovelhas, pastora, em especial a irmã Marlene, nossa amada e preciosa irmã Vilma. Deus abençoe a vida de vocês, a Janaína, todas as convidadas do Espírito Santo. Ele ama muito vocês. O Senhor Jesus anseia salvar nossas almas, nossas famílias, e nós vamos perseverar até o fim. Então, quarta-feira que vem estaremos aqui no mais poderoso nome de Jesus, e eu conto com a presença de todos. Amém, amados? Feche os teus olhos. Vamos somente agradecer. E quem lembrar e puder, medite no Salmo 34, amém? Vocês vão ver como o Senhor falou conosco, amém, amados? Muito poderoso. Vamos agradecer. Soberano Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por este culto, o qual, Pai, sabemos que tudo coopera para o nosso bem. Foi a tua vontade, foi o teu querer. Tu sabes, ó Deus, que o mês de fevereiro inteiro, Pai, não tivemos esse culto, Pai.
E aqui o Senhor confirma a tua vontade, o teu querer, até mesmo sobre o dia que é para este culto permanecer. E eu te agradeço por essa resposta que o Senhor me concede neste culto, te agradeço pela direção do Espírito Santo, te agradeço por ter trazido essas almas, essas mulheres tão amadas e tão preciosas, e nós te agradecemos, Pai, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado de poder te servir. Nos perdoa, Pai, por todas as reclamações, por todas as murmurações, por toda maldição e destruição que causamos, Pai, com a nossa própria boca, Pai. Nós nos arrependemos, pedimos o teu perdão, a tua misericórdia, e que o sangue de Jesus que tem poder, o nome de Jesus que tem todo o poder e autoridade, possa restaurar as nossas vidas, restituir as nossas vidas, a nossa comunhão espiritual contigo, ó Pai, a nossa comunhão com o Senhor, Pai, e que a nossa boca seja usada para louvor, exaltação do teu santo nome, e que toda murmuração, reclamação seja apartada de nós, no mais poderoso nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço, abençoa as tuas servas, seus lares, seus casamentos, seus filhos, os seus ministérios, Pai, no mais poderoso nome de Jesus. Assim eu oro e também as libero e as abençoo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amadas? Deus abençoe todas vocês. Muito obrigado, irmã Elizabeth, pastor auxiliar Janice. As amadas estão liberadas, amém? E todas que puderem, amém? Entrem no clamor, amém? O Senhor vai continuar falando conosco e nos dando a oportunidade de orar e continuar nos arrependendo. Deus abençoe a todas. Shalom, shalom. Até quarta-feira que vem, se assim o Senhor permitir. Amém, amadas? Deus abençoe. Fiquem todas com Deus. Shalom. Necessidade, alguma coisa aqui disponível. Amém? Deus abençoe a pastora Juliana. Shalom, Esther. Deus abençoe. Shalom, pequena Esther. Shalom, Bispa Ariadne. Shalom, Esther. Shalom, shalom. Shalom, todas as amadas. Shalom, Marcone. Deus abençoe, amados. Oi, Estherzinha.